polícia, heróis e exército. Esse é meu. Essa combinação esdrúxula no título. Achei que ele ia botar polícia para quem precisa, né? Exatamente. Mas eu quis juntar porque, querendo ou não, nas aventuras é que a gente acaba juntando isso daí. Porque a polícia é a guarda. A guarda geralmente tá ligada a um exército. E eles geralmente agem juntos de um herói. Então, ficou ali mais ou menos junto. Então, quando a gente já tem a geografia, a gente já tem a organização política da cidade, nada mais justo do que a gente defender esse lugar. E a gente faz isso através de quê? Através de uma força de defesa. Porque se a sua cidade, ela funciona, se a sua cidade tem coisa boa, a galera que não tem essa coisa boa quer tomar. Porque hoje nós vivemos, aqueles senhores mais idosos falam assim, porque no meu tempo era muito melhor. Porque quanto mais antigo a gente for, mais melhor de bom era. É, sim. Aí a gente pega lá na década de 30, lá no Nordeste, que você tinha uma cidade, aí tava todo mundo vivendo bem lá, aí vinha um bando de gente de cavalo, matava todo mundo, saqueava todo mundo e ia embora. E aí a gente chega na Idade Média, onde você tava lá de boa, e de repente chegava um monte de gente a cavalo, matava todo mundo, queimava as mulheres, estuprava as casas, e ia embora. Aí quando você ia mais pra antes ainda, as próprias pessoas da cidade, matava todo mundo, e ia embora. Ou seja, você tem um mundo perigoso. Quando a gente joga uma aventura medieval, eu não cumprimentei o Otávio. E aí, Otávio? Então, assim, quando você tem uma história mais antiga, onde o aspecto moral é questionável, o aspecto evolutivo da moral é questionável, isso a gente já falou em outros papos de mestre, você precisa de uma força para defender essas cidades. E essa força que você tem, ela tem 3 categorias. Você tem a força do exército, que é a que defende o povo como um todo. Você tem a polícia, a guarda, que defende aquele local. E você tem os heróis, que são os indivíduos que protegem aquilo ali. E isso é importante você definir, até para você ter a referência. Então, geralmente, essa cidade, ela tem uma guarda eficaz ou não? Quanto mais eficaz é a guarda, mais segura a cidade é. Quanto menos eficaz é a guarda, mais perigosa ela é. Então você tem um centro urbano onde de noite você tem um monte de bandido, assassino, um monte de criatura, um monte de gente que quer pegar qualquer um lá e sacanear. É porque a guarda dessa cidade é ruim. Mas ela é ruim por quê? Porque é uma cidade que tem pouco recurso? Ou é uma cidade que ela está corroída pela corrupção e as pessoas do poder estão envolvidas com esse crime? Entendeu? Mas a polícia ser ruim quer dizer que o exército é ruim? Não necessariamente. O exército da cidade pode ser excelente. Você não vai ter invasão nenhuma ali. Mas o exército não trata da cidade. O exército trata do entorno da cidade pra fora. E os heróis? Os heróis são aqueles representantes que, por algum feito da sua vida, fizeram uma grande defesa de algo relacionado com a cidade ou da própria cidade em si. E são esses heróis que vão ser o exemplo para sua população. Então você quer dar uma cara para sua cidade, estabeleceu como é o comércio, estabeleceu como é que é o formato de geografia, estabeleceu como é que é a organização política, cara, trata da força militar e da justiça desse lugar. E aí você vai estar completando todo o teu baú, meu amigo. E daqui falta só mais uma coisinha que vai ser falada aqui depois disso, onde você vai ter o ponto final e montar a sua cidade. O início da aventura de Warhammer ela começou em relação a uma questão política, que foi o rei tirou o barão de título de barão dele. E aí, no Warhammer rola toda uma questão, porque é um cenário renascentista, assim. Então, ele rolou toda uma situação de Friburgo, onde locais com comércio já avantajado têm dinheiro para se sustentar sozinho, não precisa mais do domínio do rei. Então, eles se emancipam e viram um burgo livre, né, um Friburgo. Então, acaba que... Não é marca de açougue, viu? Acaba que isso tudo influencia na política do cenário. E uma das questões também que aconteceram logo nas primeiras aventuras foi o fato de eles entrarem para a guarda de maneira conscrita, né? Eles foram punidos por um crime que alegadamente cometeram, e aí, por conta disso, eles foram obrigados a servir na guarda por um determinado período. E ali foi o primeiro gostinho que eles tiveram da realidade do Império, que é o que o Marcelo sempre fala, que o Império é a podridão mais pura e escarrada de corrupção. Então, polícia, heróis e exército é justamente o oposto que acontece em Warhammer. Warhammer é uma cidade onde que polícia, o exército e os heróis não se encontram os heróis não se encontram na polícia e no exército, pelo contrário. Eles estão, na maioria das vezes, ali contra isso, porque é o que o Vermelho falou, é uma polícia ruim que ela tá normalmente do lado do bandido. Aí, na aventura de Warhammer, gerou já o clássico taxa do vacilo, que é um dos
comandantes que estão ali ensinando pra eles como é que eles fazem o serviço no dia a dia, logo nas primeiras aventuras. E aí passa alguém que teve a algibeira roubada, ele pega o ladrão, devolve a algibeira pra quem perdeu e fala assim, vou tirar aqui 2 moedas dessa algibeira pra você dar chance de ser vacilão e aprender a tomar melhor conta dessas coisas. Então, esse tipo de coisa pode acontecer também em outros tipos de cenário. Pode ter ali uma polícia extremamente corrupta, e aí quando a gente expande também para cenários que não sejam necessariamente D&D, quando a gente vê normalmente Vampiro à Máscara, a gente coloca muito isso também, de contatos na polícia, ou rebanho na polícia, ou algum tipo de influência que o vampiro tem na polícia, porque é ali também uma fonte de informação, uma fonte de encobrir os crimes que um vampiro normalmente comete para se alimentar, para fazer coisas que vampiros fazem. Então, todo esse tipo de relação Brilhar no sol. entre os jogadores e a autoridade policial, a autoridade de exército ali no local, é muito importante de se estabelecer. Muitas vezes, de certa forma, igual o Marcelo falou, você chegar na cidade lá da família Peçanha e eles que são os principais policiais da cidade. Você fez um favor para a família Gonçalves. Nada, o cara planta ali uma treta. Assim, esses caras aqui foram pegos roubando bode na esquina na fazenda do seu fulano. Cadê a prova? Tá aqui a prova. Os caras plantaram uma prova ali, e o que vocês vão falar? Vocês vão falar que a polícia tá mentindo? Então, tudo isso aí gera também plot, gera oportunidade de relacionamentos sociais, que normalmente são as coisas que movimentam as aventuras urbanas. E é um plot eminentemente urbano, assim, é muito raro que você tenha problema com, tipo, beleza, fora da cidade, vocês encontraram uma legião do exército. Tipo, até no mundo medieval é raro que o exército sirva como polícia, ou seja, o cara tá ali com o treinamento dele, não sei o que tal, mesmo que você invada a área dele, ele não pode se importar menos com você. Ele não vai fazer nada com você. Então, assim, é uma aventura, é um tipo de plot eminentemente urbano. E, cara, eu acho que esse é um plot muito interessante, porque ele mexe numa coisa... Esses plots que envolvem polícia a gente tá falando, guarda, milícia, o que quer que você use para proteger a sua cidade, né? Eles sempre envolvem coisas que são muito caras, porque elas geram uma identificação muito fácil. Então, assim, é muito fácil você ver como o grupo se engaja se ele é vítima de uma injustiça pela guarda. Isso é batata, assim, tipo... Não, cara, todo mundo... Os personagens são todos bons. E aí vocês têm uma treta com a guarda da cidade, porque a guarda da cidade é corrupta. Cara, é batata. Eu nunca vi um grupo que lidasse bem com essa situação. Os caras já começam a ficar puto, aí o cara que joga com o paladino já quer, não, porque eu vou falar com o superior dele. Aí chega no superior, o superior dele também é corrupto, o paladino é preso, aí já dá uma merda. Então, assim, esse tipo de plot é um plot eminentemente urbano e ele é um plot que engaja as pessoas. Porque é um conceito básico de humanidade, você não lida bem com injustiça, especialmente se você é o alvo da injustiça. Então, essa lógica de quem tem a função de autoridade, e aqui você botou polícia, heróis, exército, a gente tá falando de exercício da força, monopólio do exercício da força. E esse é um aspecto interessante, porque é raro que os heróis tenham esse monopólio, pelo contrário, eles são outsiders a isso. Lembrando comum que você que tenha vigilantismo, né, vamos dizer assim. Esse herói da cidade aqui, ó, não necessariamente é do grupo, tá? Sim. Esse aqui é o do local. Não, e nada te impede de lidar com uma situação de vigilantismo dali a pouco. De, não, a gente ajudou, assim, a gente chegou na cidade e tinha um trombadinho aqui, o cara correndo, a gente foi lá, deu uma porrada nele, ele reagiu, a gente matou ele. Vocês vão presos, vocês não são a guarda. Não cabe a vocês matar o cara. Às vezes você tá na cidade que é um pouquinho mais avançada e eles falam, não, ele tinha direito a um julgamento. Não, mas ele tentou esfaquear a gente. Não interessa, olha, o cara aqui, um pé de pano desse, um trapo, a faca dele, mal é uma faca, uma escova de dente arrumada aqui, de qualquer jeito, você tá com a plate, você vai me dizer que você teve legítima defesa, você precisou arrancar a cabeça dele, você não conseguiu apagar ele. Cara, pronto, você já tem um plot, as pessoas já estão lidando com, peraí, legítima defesa, existe um limite. Legítima defesa não pode ser excessivo. E isso, assim, eu tô falando de fantasia medieval, mas em cenários modernos isso é ainda mais grave, isso é ainda mais relevante, porque você tem estados mais estabelecidos, enfim, você tem aspectos de ponto de vista de legislação que tornam essa situação mais grave. Daqui a pouco o seu personagem tá realmente precisando dos 5 de contato que ele tem lá como vampiro para não ser preso, porque ele achou que ele tava de boas. Não, eu suguei o sangue aqui do cara e tá tudo bem porque ele era um morador de rua. Não funciona Assaltei o banco, explodi 2 carros. E saí metralhando as pessoas na rua. Como eu tenho 5 de contatos com a polícia, os caras vão encobrir isso. Como? Como que ele vai encobrir isso? Não tem.